Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre cada um dos sprints. Então, agora o que que a gente vai estudar? Cada um desses ciclos que se chama sprint, e nessa videoaula a gente vai falar sobre planejamento. E na próxima a gente fecha falando da execução e dos rituais de fechamento. Então, vamos primeiro dar uma visão geral das iterações, que são chamadas de sprints. Então, cada um desses scrums vai ter como cerimonial uma reunião inicial de planejamento, uma reunião final de revisão, onde vai se mostrar para o cliente e ele vai revisar, uma de retrospectiva e todos os dias haverá uma reunião diária. Então, nesse desenho, né, está mostrado justamente isso. Começa com uma revisão de planejamento. Existem várias, ao longo de todo o sprint, são feitas todas as atividades de requisitos de projeto, de codificação, de teste, de deploy, tudo que tiver que ter sido ao longo do sprint. E todo dia vai se discutir, através de reuniões diárias, a visibilidade de onde se está nas tarefas necessárias a cumprir os objetivos, né? Todas as funcionalidades que foram incluídas naquele meu sprint. Ao final haverá uma reunião de revisão para mostrar para o cliente, uma de sprint, de retrospectiva de sprint, e aí começa um novo sprint com a sua reunião de planejamento e assim por diante. Vamos começar então pelo planejamento e o backlog de sprint. Todo sprint começa com uma reunião de planejamento, onde se tem como entrada o backlog do produto, os itens mais prioritários, as condições do negócio, aquilo que já se sabe sobre o produto e a tecnologia, e também a capacidade do time, ou seja, aquilo que se espera que ele seja capaz de desenvolver na duração do sprint. Quando nós falamos de planejamento, nós vamos trabalhar mais essa noção de capacidade. Dentro do planejamento, a gente tem um aspecto que é o de priorização. Vai se pegar o backlog do produto e definir qual é o objetivo de negócio do sprint. Pode-se também incluir um objetivo de arquitetura do sprint, algum desafio técnico, uma mudança de linguagem, a troca de um sistema de arquivos por um banco de dados. Mas o principal ponto é um objetivo de negócio que descreva o conjunto de funcionalidades do ponto de vista de valor que ela está agregando nesse novo ciclo. Para isso, então, vai se pegar o backlog de produto, que já está bem organizadinho, já está bem detalhadinho, né? E fazer um planejamento de como que a gente atinge esse objetivo, pegando histórias que estão relacionadas com ela, pensando num projeto de alto nível do software e transformar cada uma dessas tarefas, dessas histórias em tarefas, em coisas que tenham que ser feitas. E aí estimar a duração dessas tarefas. Quem faz isso? O dono do produto, que traz as informações do produto, o Scrum Master e todo o time participando desse processo de planejamento. Também é o momento de conhecer mais sobre essas histórias, de conversar sobre elas, de entender o que elas significam. Embora seja dito que é um ritual, reunião de planejamento, nada impede que a gente possa preparar bastante essa reunião antes, né? Detalhando mais junto ao dono do negócio detalhes e trazendo um resumo para toda a equipe para que ela possa principalmente se envolver com as atividades de transformação em tarefas e estimativas dentro da sua capacidade. E o resultado disso é um backlog de sprint expresso na forma de tarefas que reflete então como alcançar esse objetivo. O que isso significa? Aqui a gente tem um desenho que mostra num backlog de produto onde tem as histórias e que vai me dizer alguma coisa como como um viajante eu gostaria de ver as fotos dos diferentes hotéis. Então a gente pegou ele porque está priorizado, mas ele também tem uma noção de estimativa. Essa estimativa é uma unidade que a gente chama de inútil, uma unidade nebulosa. A gente não perdeu muito tempo pensando nela, a gente tentou dar uma ideia de tamanho. A gente vai falar mais sobre no planejamento, ela é vagamente definida. E no processo de planejamento,
o time vai se reunir num processo de reflexão, num processo de entender a complexidade envolvida para realizar essa história e se comprometer com um conjunto de estimativas, de tal forma que essa nossa história, eu gostaria de ver as fotos do hotel, signifique no backlog de sprint tarefas técnicas, tais como vamos codificar a camada de negócios, dura 8 horas, vamos ter que projetar a interface do usuário, vamos ter que fazer um conjunto de testes unitários, vamos ter que codificar tal coisa, vamos ter que fazer testes de aceitação, são tantas horas. E essa conversão entre uma história que é uma unidade vagamente definida em termos de complexidade para um comprometimento de entrega, se recomenda que se troque para tarefas, porque essas horas são um detalhamento de tudo aquilo que tem que ser feito associado a unidades bem precisas na qual eu medi a capacidade. O Maicon diz que essas horas são definidas com muita dor, porque elas são objeto de muita reflexão e de comprometimento. Embora muitas organizações não façam isso e tenham nos dois backlogs exatamente a mesma coisa, na definição do sprint, por uma série de razões que a gente vai falar depois, né, se faz essa conversão de histórias e tarefas. E neste processo, então, a gente tem que compreender os detalhes da nossa história, que era muito curta. Então, pode ser que essas histórias tenham sido quebradas em histórias menores, justamente para poder caber dentro do meu sprint, na sua complexidade. Eu vou discutir um projeto de alto nível de software e vou identificar essas tarefas, né? Todo o time estima. Se não souber muito como que essa tarefa é feita, cria uma tarefa maior e vai atualizando durante o sprint. O backlog do sprint pode ser atualizado, tá? Por quê? Porque pode ser que apareçam novas tarefas que eu não tinha notado que eu precisava. É o sprint que é blindado contra mudanças de objetivo e, portanto, eu não pego novas histórias, eu não troco de histórias, porque pode ser que essa troca ela comprometa o compromisso que eu fiz com as minhas estimativas. Então, aqui um exemplo bem simples de backlog do sprint. Eu tenho lá 5 tarefas: codificar com as estimativas em horas, projetar a interface do usuário com a estimativa em horas, escrever testes com a estimativa em horas, etc. Com o meu planejamento, então, de sprint, representado pelo meu backlog de sprint, eu posso, então, iniciar o meu sprint. Aqui nós temos uma imagem onde tem um conjunto de nadadores que saiu do bloco e se atirou na piscina. Para terminar, então, a gente vai ter uma última videoaula falando da execução do sprint, né, da reunião diária, das ferramentas de acompanhamento e das reuniões de fechamento.